Algoritmo Trace-Arrowed. Esse é mais um vídeo para a disciplina de Teoria dos Grafos do professor Diego Sacchi. Meu nome é Elias Daniel e eu estarei explicando melhor sobre esse algoritmo. Este é um dos algoritmos conhecidos para resolver o TSP, que é o problema do caixeiro viajante, no qual, a partir de um grafo G, é gerada a sua árvore geradora mínima, e as suas arestas são duplicadas, e aí então é encontrado um circuito euleriano, que é base para o ciclo hamiltoniano, e suas repetições vão ser eliminadas no decorrer do código. Mas e aí, o que é o problema do caixeiro viajante? Imagine um caixeiro viajante, um mercador ambulante, que precisa passar por várias cidades, mas ele quer fazer isso de uma maneira muito mais eficiente, então ele vai querer fazer o menor percurso possível. E este é o famoso problema do caixeiro viajante, um quebra-cabeça matemático que há décadas intriga cientistas e pesquisadores. Ele busca encontrar o caminho mais curto para passar por todas as cidades uma única vez, e ele retorna ao ponto de partida. O problema do caixeiro viajante, como já foi falado, é um desafio no campo dos grafos, onde o objetivo é encontrar o trajeto mais econômico que passe por todas as cidades, voltando ao ponto da partida. É um problema complexo porque à medida que o número de cidades aumenta, as possibilidades de rotas também vão crescendo exponencialmente, o que torna sua resolução ótima muito difícil para um grande número de cidades. Um dos métodos para resolver esse problema de maneira mais eficaz é o algoritmo Trace-Arrowed. Duas voltas. É uma técnica aproximada para resolver o problema do caixeiro viajante. Ele utiliza um grafo que representa as cidades e as conexões entre elas para encontrar um caminho que visita cada cidade uma vez, retornando ao ponto de partida. O algoritmo começa criando uma árvore geradora mínima MST no grafo, reforçando que o MST é qualquer árvore geradora de G, no caso um grafo, que tenha um custo mínimo. Em outras palavras, uma árvore geradora de T de um grafo é mínima se nenhuma outra árvore geradora tem um custo menor que o de T. E as árvores geradoras mínimas, elas têm esse nome MST porque na sua sigla em inglês significa Minimum Spanning Tree. E nesta ocasião, ela é uma estrutura que conecta todas as cidades com o menor custo possível. E em seguida, agora ela duplica as arestas dessa árvore para formar um circuito euleriano que passa por cada conexão do grafo exatamente duas vezes. E após essa duplicação, elas são eliminadas e as repetições formam um ciclo hamiltoniano, um caminho que visita cada cidade exatamente uma vez e retorna à cidade de origem. E quais são as vantagens? Tem limitações o Trace-Arrowed? Pois é, o algoritmo Trace-Arrowed ele oferece uma solução aproximada para o TSP, e sendo mais viável em termos de tempo computacional para um grande número de cidades. Porém, no entanto, como é um algoritmo heurístico, ele não vai garantir sempre a resolução mais ótima, e em casos específicos pode não alcançar o melhor resultado possível. Agora, como pode ser visto, uma implementação de um exemplo deste código em execução. Primeiramente, a gente importa as bibliotecas que vão ser utilizadas. Importamos o Network KX e o NAV. E essas bibliotecas vão ser utilizadas para trabalhar com os grafos e as matrizes, respectivamente. A função Trace-Arrowed recebe um grafo G como entrada e executa esse algoritmo para encontrar esse ciclo hamiltoniano aproximado no grafo. Ela utiliza a função Minimum Spanning Tree da biblioteca Network KX para obter a árvore geradora mínima. Logo em seguida, ele duplica as arestas dessa árvore para criar um grafo em S-grafo. A inicialização e cálculo do ciclo hamiltoniano define um nó no início como 4 e itera sobre cada nó de início. Logo, ele também usa a função Eulerian Circuit para encontrar um circuito euleriano no S-grafo a partir do nó de início. Depois ele calcula o ciclo hamiltoniano a partir desse circuito euleriano, e garantindo que todas as cidades sejam visitadas uma vez e retorne ao ponto de partida.
Depois ele calcula o peso total do ciclo hamiltoniano, somando os pesos das arestas no grafo original G. Ele imprime o resultado na tela do ciclo hamiltoniano encontrado e o seu peso. A matriz de execução do algoritmo define uma matriz de distância entre cidades, ou seja, usando o NEF. Ele converte essa matriz em um grafo G usando Network KX e executa a função twice-out no grafo G. Como resultado, será imprimido o ciclo hamiltoniano encontrado e o seu peso para o grafo, representado pela matriz de distância fornecida. Este código ele utilizou o algoritmo Twice, que nem eu já falei, e encontrou uma solução aproximada para o problema do caixeiro viajante. E esse viajante ele tentou encontrar o caminho mais eficiente para chegar às cidades. E depois ele retorna ao ponto de saída. Então, depois de tudo que a gente viu nesse conteúdo, nesse vídeo, o problema do caixeiro viajante ele é um desafio complexo e ele tem uma ampla aplicabilidade na logística. Ele serve também para o planejamento de rotas, na otimização e em muitas outras áreas. E o algoritmo twice-out ele oferece uma solução aproximada para este problema, sendo uma técnica acessível e eficiente, porém, embora ele não garante a solução perfeita, como a gente já viu, e para todos os casos. É interessante também notar que esse problema do caixeiro viajante ele é bem complexo e ele faz parte da classe dos NP completo, que são problemas de NP que possuem a característica de que se um deles puder ser resolvido em tempo polinomial, então todo problema NP completo terá uma solução em tempo polinomial. Deixo aqui também meus agradecimentos ao professor Diego Sack e assim eu termino essa minha apresentação.